Oi, gente. Hoje eu vou direto ao assunto. Eu, que sou a mulher dos preâmbulos, vou direto ao assunto porque eu senti uma urgência muito grande em conversar quando eu recebi um vídeo de um cara no YouTube respondendo algumas perguntas de um vegano. E tá muito na moda as guerras virtuais, né? Tem uma guerra agora instaurada e onde as pessoas falam o que querem, do jeito que querem, sem nenhum cuidado, na internet, e aí o outro vai rebatendo, e assim a gente não termina nunca de causar um verdadeiro caos. Quer dizer, o caos está garantido. Não há possibilidade da gente viver tempos de boa paz, porque o caos está assim, num momento que eu não me lembro de ter havido um momento mais caótico desde que eu me conheço por gente. Porque as redes sociais, enfim, a internet de um modo geral propicia assim, um terreno muito fértil, né, para os embates e para as guerras quentes e superficiais. Então, o que dá para fazer quando a gente se vê nesse furacão sem ter. Não é voluntário, né? Muitos de nós não gostaria de estar nesse furacão que a gente enxerga muitas vezes como inútil, inclusive. Pouco produtivo, etc. Mas a gente é empurrado para dentro dele. Ou é assim, ou é nada. E como eu tenho dito, eu ouvi uma vez de um professor do teatro, ele dizia assim: quem comunica, comunica. E quem não comunica, comunica o que não quer comunicar. Não tem outra forma. Porque quem não escolhe, também escolhe não escolher. E aí, alguém escolhe por ele. E foi assim que eu hoje fui convidada a fazer algumas considerações acerca do vídeo que esse rapaz me enviou, que é um amigo meu, com a resposta, com uma série de falácias de um cara. E assim, vou começar a dizer para quem não está contextualizado. Eu não consegui, eu sou muito cuidadosa em assistir todos os vídeos que eu posso, conhecer o trabalho daquela pessoa a quem eu vou atribuir uma consideração, seja ela positiva ou negativa, seja ela eu estando de acordo ou para manifestar contrariedade. Eu sou muito cuidadosa, porque eu não gosto de ser leviana, porque não faz parte de mim, não faz parte do meu trabalho, e também me sentiria desonesta se eu fosse assim, sendo mãe, né? Uma orientadora de dois filhos que se colocam. Boa tarde, querida Núbia. Que se colocam realmente numa condição de receber isso de mim, de confiar em mim. E aí outras pessoas que também, de alguma maneira, se mostram muito receptivas a orientações que eu me proponho a dar, sugestões, etc. Então, eu sou muito cuidadosa. Eu não saio por aí falando das pessoas sem ter minimamente uma percepção do contexto dela, né? Não avaliando a pessoa pelos últimos 5 minutos da vida dela. Mas este vídeo, particularmente, foi um daqueles que eu não consegui assistir além de 2 minutos e qualquer coisa, por aí, por volta disso. Porque o nível é tão baixo, é tão escória, assim, abaixo da linha do horror, que eu comecei a sentir mal-estar mesmo, eu comecei a sentir nojo, eu comecei a sentir asco, eu comecei a sentir tristeza, e eu não consegui ir além. E aí, tá bom, então aí seria o caso para falar assim, ah, Nana, quando é assim, ignora. Bom, mas a gente não pode pensar só pela gente, porque nós, adultos, né, mães, veganos ou pensadores de alguma outra vertente, nós temos condições para fazer uma avaliação minimamente responsável, e tomar alguns propósitos por ali, algumas decisões, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos pessoas com uma possibilidade de se influenciar facilmente, espalhadas por todo lugar. Inclusive os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amigos, os filhos dos nossos amigos, as pessoas
em geral. E aí, a pergunta era assim, Nana, você não acha que alguém que baixa a esse nível assim, porque é um cara com um aspecto já, de cara, ele já tem uma postura extremamente escrota, sabe? Aquela pessoa que dá na cara que ela não tá preocupada com nada no outro. O espectador, a pessoa que tá ali assistindo, tipo, ele despreza, né? A postura dele em geral. E ele tem uma interlocução com o que parece que é a mulher dele, que eu não sei qual dos dois é pior, não deu pra classificar. Não dá, porque embrulha o estômago, e isso não é uma figura de linguagem, embrulha o estômago mesmo, a gente sente nojo mesmo. Sem incorrer no preconceito, não tem nada a ver com isso. É a postura que ele assume. O que parece é que é isso mesmo que ele quer despertar, os dois. Parece que eles realmente estão dispostos a despertar esse tipo de sensação. E então, aí o meu amigo me perguntou, mas você não acha, Nana, que esse é um bom, é uma boa coisa? Porque quando alguém se posiciona desse jeito, ela cai em credibilidade a ponto de você falar, nossa, que bom que é uma pessoa assim falando mal do veganismo. Porque quando vem uma pessoa inteligente, né, sensata, fala mal do veganismo, a gente se preocupa mesmo. Porque você pensa, nossa, essa pessoa, ela tá já com o pé na consciência, né? E ela tá colocando argumentos que são convincentes para muita gente, né? É preocupante. E quando vem uma pessoa assim, vomitando lixo, tecnicamente ou teoricamente, seria bom, né? Você pensa, nossa, que bom, uma pessoa assim falando mal do veganismo é ótimo, porque você vai olhar e vai falar, nossa, eu não quero ser assim, né? Não é isso que eu quero, Deus me livre. Medo é dele falar bem, realmente, né? Seria uma péssima propaganda para um movimento de consciência. Só que seria impossível, porque seria uma seleção natural. Uma pessoa que defende a ética jamais se portaria dessa maneira. Então, se vocês virem por aí algum vegano tendo destemperos a ponto de serem violentos ou escrotos, nojentos, já saibam que ele não deve ser vegano. Ele deve ser uma pessoa lunática, né, um delirante que se apropriou do termo ou da causa aí, emblemático, e resolveu sair por aí fazendo as próprias maluquices. Porque quando a gente fala em nome do veganismo, em nome do abolicionismo, a gente fala em ética, a gente fala em consideração e respeito por todos os seres, né, da formiguinha, passando pelo humano e chegando no elefante, passando pelo. Então, não dá para ser assim. E esse cidadão, ele se portando dessa maneira assim, altamente nauseabunda, nojenta, asquerosa, parece um presente. À primeira vista, você olha e fala, nossa, parece um presente, né? O cara tá falando mal do veganismo, ele tá dando um presente pra gente, porque o que a gente mais quer é onívoros com esse aspecto, porque isso afasta, teoricamente, as pessoas e fala, eu não quero ser isso. Até o meu amigo fez uma proposta, né, de pensamento pra mim, falou, imagine se a Nana, quando era garota, visse um cara falando assim, ela despertaria no ato, né? Mas não é assim. Infelizmente não é assim. Porque não são todas as pessoas, infelizmente, é uma minoria que educa os seus filhos para que as escolhas que eles fazem, a simpatia que eles tenham a determinadas coisas, sejam pautadas em valores éticos e morais. Pautadas e vigiadas no bom sentido, ou seja, reforçadas dia a dia. Então, o meu filho, se ele vir alguém com um comportamento desse, ele vai repudiar, porque ele tem uma base de orientação e educação que faz com que todas as luzes dele acendam imediatamente e sinalizem, olha, isso aqui tá num caminho que não é a proposta que você tem na sua vida, né, na sua educação. E algumas outras crianças também têm isso, óbvio. Mas a gente tem vivido tempos muito obscuros, assim. A gente tem vivido tempos de uma escuridão, uma sombra de ignorância, onde a inversão dos valores é muito presente.
Então, o que a gente mais vê? A gente vê crianças acessando a internet sem o cuidado dos pais, porque não dá pra gente vigiar o tempo todo. Definitivamente não dá. Isso não é a proposta. Criar autonomia, sim. Então, eu posso, porque eu tenho milhares de coisas para fazer. As mães que orientam seus filhos, normalmente são mães ocupadas de outras coisas, né? Elas não são assim, a gente não nasce para ficar cuidando de um filho como uma babá o tempo todo. Eu sou contra esse tipo de educação que tem que ficar vigiando a criança o tempo todo. A vigilância que eu falo é um reforço contínuo dos valores, uma presença contínua dos pais em termos de pauta de valores. Eu não me refiro a ficar 24 horas no pé do seu filho para avaliar se ele está acessando certo conteúdo. Você transmite o conteúdo para ele, e aí vai fazer suas coisas e ele vai fazer as deles e em determinado tempo vocês se juntam, se unem. Como é que a gente vai dar conta de crianças que estão acessando esse tipo de coisa e hoje dado como cool, né? Dado como legal, divertido. Eu não sou moralista. Falo uma série de palavrões, assim. Eu sou escritora. Os escritores precisam de interjeições que dificilmente podem ser substituídas por exclamações e etc. Então, normalmente, eu uso um palavreado bastante livre aqui em casa. Para não dizer, falo palavrão, sim. Mas não se trata desse tipo de coisa, não é moralismo. A questão é como que as crianças entram em contato com esses conteúdos. As crianças que eu falo vai até a primeira juventude, quando eles ainda estão muito influenciáveis, quando eles ainda são sentem muita necessidade de serem aceitos em turmas, em serem considerados legais, descolados. Tem muita gente na internet, né, no YouTube especialmente, que fala bastante palavrão. Eu tenho aí o parceiro Flávio Juste, ele fala assim, são 10 palavras, 9 palavrões e meio. Mas ele faz isso de uma maneira clownesca, ele fala isso com uma licença poética tão grande, que eu sei que muita gente vai falar, não é assim, não existe licença poética para palavrão, mas existe sim. Existe sim, assim como existe para queda, para derrubar coisa, para ser desastrado. Isso é o clown, né? Que é o palhaço, o ingênuo, o desastrado. Existe. Então, existe muito isso. Mas o cara inicia o vídeo da maneira mais nojenta possível. Ele discorre o vídeo de uma maneira asquerosa. E do meio para frente eu não consegui mais ver, porque eu não consegui mesmo. Eu não consegui conciliar com o que havia dentro de mim. Então, eu tenho medo, eu tenho preocupação, mesmo. Aí meu amigo falou, mas não seria legal, porque ele é uma péssima propaganda, repito, né? Eu disse, então, mas quem são as crianças, os jovens e as pessoas em geral que vão entrar em contato com esse vídeo? Porque a despeito de todos os cuidados que a gente teve com a arte nos últimos anos, né? A arte, por muitos anos, era só um veículo de expressão, de manifestos, né, de protestos. Depois de um tempo, ela começou a ser aí arranjada, compilada, direcionada, orientada. Então, tem os vários movimentos artísticos. Teve uma época que o pessoal fazia arte para protestar na política, uma época que as pessoas faziam arte para protestar contra as mais variadas formas de opressão. E é maravilhoso isso. Mas como que a gente lida com esse tipo de expressão se as crianças têm uma tendência hoje a gostar de músicas que eu não vou nem falar o nome para não passar aqui por preconceituosa, porque a gente tem que ser muito cuidadoso hoje quando a gente se expressa. Mas assim, eu vi uma criança pequenininha na rua, uma menininha pequenininha, falando uma série de coisas que eu acho desnecessário repetir aqui. Desnecessário, não é um pudor. É desnecessário mesmo, porque todo mundo sabe o que é palavrão. Todo mundo sabe, não tem ninguém que seja inocente nisso. Mas eu vi uma criança pequenininha, uma menina pequenininha, cantando uma música que eu não gostaria de ter que chamar aquilo de música, mas é uma referência só para as pessoas saberem, que eu tive vontade de chorar. A criança não sabe o que ela está falando, mas ela está repetindo isso como um mantra. E aí tem essas figuras que vão se tornando cada vez mais presentes nos meios de comunicação e vão influenciar as crianças e os jovens, sim.
E vão influenciar adultos também, que na verdade o problema é quando junta a fome com a vontade de comer, sabe? Quando a pessoa no fundo tá falando o que o outro quer ouvir. Se essa pessoa tá falando que ela acha a comida alternativa, a comida vegana, uma bosta, que é um lixo, que é nojenta, e aquela pessoa que tá ali meio na dúvida, ai, animal sim, mas eu vou ter que comer aquela comida que não é agradável, meu paladar não tá habituado, eu já tô com o paladar todo chipado, né, pelo mercado, cheio de glutamato monossódico, cheio de gordura trans, cheio de apelos midiáticos para que eu goste disso, cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de amido, cheio de tudo que é coisa que é tão gostosinho. Aí eu vou ter que readaptar o meu paladar, procurar essa comida, vigiar esses rótulos. Aí chega um cara escrotíssimo, nojentíssimo, horroroso em todos os sentidos éticos, morais e etc., falando que a comida vegana é uma merda. Poxa, a gente tem aí minimamente uma preocupação. Entendem isso que eu quero dizer? Há uma preocupação, a gente não tem como evitar isso. Então, a ideia é realmente nos unir cada vez mais para dar uma orientação e criar conteúdos positivos, conteúdos que tenham implícitos, né, neles valores éticos naturalmente acessíveis, sem que precise ser o bom, o correto, o ético, o moral, tudo que nos une, seja sempre associado a uma coisa desgostosa, enquanto tudo que é perverso, nojento, sujo, grotesco, descuidado do outro, egoísta, falacioso, mentiroso, violento, pervertido em todos os sentidos, seja visto como legal. Adolescentes adoram achar coisa podre legal. Se a gente não tiver um cuidado e uma orientação nisso, a gente perde para eles. Não duvidem de mim. Para mim é muito preocupante. Eu acho preocupante. Porque com quem a gente vai contar? Quantos pais hoje têm realmente a preocupação em dizer para os seus filhos acessarem conteúdos pautado em valores? Estou falando de valores, que é aquilo que está acima dos nossos caprichos, dos nossos gostos pessoais, da realização dos nossos desejos. Quantos pais são coerentes com isso na vida? Eles até falam para o filho, filho, não roube, filho, não mate. Mas toda hora eles deixam o filho perceber que é assim... Cuide de você mesmo, olhe para si mesmo, olhe para sua autoestima, cuide de si. Então, eu fico muito preocupada. Porque o que esse cara fez foi mais ou menos como um pedófilo que vai para a mídia dizer que é legal mesmo gostar de criancinha nua, acessar sites e blogs pervertidos, violentar, é gostoso. Ele fez exatamente isso. Mas, e quem vai ler? Vai interpretar assim? Uma criança, um adolescente, ele tem condições de separar essas coisas? Ele tem... Essa é a pergunta que eu faço. Nós temos uma sociedade preparada para orientar os seus filhos enquanto gosto? Se fosse assim, aquela música que a gente conhece, aquele gênero musical que para mim é uma vergonha, não gosto de chamar aquilo de música, mas, de novo, só para referenciar, não teria crescido tanto no mundo. Nós temos Mozart, nós temos Beethoven, Schubert, mas nós também temos cantores esplêndidos da contemporânea, nós temos Beatles, nós temos Pearl Jam, nós temos Pink Floyd, nós temos tanta gente incrível cantando e os adolescentes estão por aí repetindo palavras grotescas. Por quê? A gente consegue ter um controle sobre isso, um controle no bom sentido. Um controle que é, como eu falei, presença na vida do seu filho.
Porque diz pro filho que não é, que é para ele gostar do animal, para ele respeitar o animal, que não é para ele matar o animal, não é para ele cuspir na boca do gato, não é para ele estourar a boca do cachorro com uma bomba, não é para ele violentar animal, nem nada, mas é para ele comer o bicho morto, é para ele ficar indiferente ao matadouro, é para ele não olhar para os vídeos conscientizadores, é para ele achar que veganos são um bando de idiotas, é para ele encher a cara de gordura, de hormônio, só porque é uma delícia. E essa delícia é duvidosíssima, porque o que fez essa criança considerar delicioso um alimento sujo, até o fim do mundo, tóxico, não é nada saudável, um alimento que ele não pode comer sem temperar, sem cozinhar, sem misturar com uma penca de coisas para poder mascarar, né? Tem um meme que tem uma pessoa com a boca atolhada, assim, atulhada de pedaços de animal, pé de frango, moela, aí tem, assim, carne, todo tipo de carne, assim, na boca, e aí tá falando pra pessoa assim, se você fosse carnívoro mesmo, você salivaria ao ver isso, você com náusea. Se você sente náusea pra você comer isso aqui desse jeito, você vomita se puser tudo isso na tua boca. Agora, é um sal, aí eu tempero, aí eu asso, eu queimo, eu faço tantos processos. Então é porque não é. Mas os pais falam para as crianças que isso é não apenas bom, mas necessário. E os pais, os adultos, eles associam a alimentação especista, a alimentação carnívora, onívora, há momentos de diversão. Então, essa pressão é muito forte. Falar para uma criança, olha, agora é a hora da festa. Aí pega e empurra um monte de comida tóxica, onívora nela. Aí o cérebro dela, ele faz aquela conexão. Opa, toda vez que eu estou contente, todas as vezes que eu estou ao lado dos meus amigos, festejando, celebrando, me divertindo, é isso que eu como. O cérebro faz esse registro. E aí, para se desvencilhar disso, é um trabalho gigantesco. Outra coisa é que o meu amigo, o Animadruga, falou assim, Nana, mas imagine você, na época, tendo tido contato, né, com um cara escroto desse falando isso. Nossa, você ia despertar mais ainda. É verdade. Mas não querendo superestimar a minha condição de consciência. Mas eu não era uma criança muito comum. Eu não encontrei muitos amiguinhos parecidos comigo. Para falar a verdade, eu não encontrei nenhum. Então, o que já torna, assim, preocupante se a criança que vai tomar conhecimento disso por essa via, se vai ter muitas crianças que vão realmente olhar para isso e sentir o ímpeto de manifestar aquilo que já está dentro dela. Aquilo já nasceu comigo. Eu não posso imaginar que todas as crianças vão ter a mesma tendência, porque pode ser que elas não tenham, e se elas não têm, elas precisam ser orientadas para vir a ter. E não a gente pode abandonar elas a esse tipo de teste. Outra coisa que eu acho que é mais relevante ainda é que quando eu era menina, eu não tinha essa pressão massiva na minha cabeça dizendo que comer carne é legal, que machucar animais é legal, que dane-se os animais, que eu não tô nem aí. Eu não tive isso. A gente tinha um apelo muito pelo contrário. Eu morava numa zona ruralíssima, e eu tava num estado de aquela pobreza poética que eu falo, que eu adorei a minha pobreza, porque a minha pobreza era poesia pura, né? Porque crianças pobres num cenário de floresta, né? De mato, de uma rua que não tem nome, e ela anda descalça com um vestidinho roto, é muito poético. Eu roubava flores. Isso era o que eu fazia, eu pegava flores pelo mato, roubava não, né? Eu colhia flores silvestres para tentar plantar e ver flor na minha frente. Quando uma vez eu juntei umas moedinhas, um tempão, e eu fui na vendinha, longe. Cheguei na vendinha, eu olhava pro doce, tinha aqueles suspiros horrorosos, né? Eu olhava pro doce, e o doce de batata doce, que era um coração. Aí eu olhava pro doce, olhava para uma tinta guache. Olhei pro doce, pra tinta, pro doce, pra tinta, e levei a tinta. Eu atravessava um riacho para chegar na minha casa. E aí eu rezei, porque eu tinha ouvido falar que existia uma tinta que quando punha no tecido não saía. Olha isso, foi em 77, por aí.
Eu rezei pra ser aquela tinta. Eu pintei um lencinho e fiquei pedindo assim, ai, tomara que seja essa tinta que não sai. Aí eu pus na água, tirei da água, derramou tudo, não era aquela tinta, tá bom. Isso é poesia pura. Mas hoje as crianças vivem em grandes centros urbanos, em sua imensa maioria, elas vivem em grandes centros urbanos. E elas vão ter contato com um tipo de escassez e de privação que suscita muito a violência e o sentimento vingativo, aquela coisa de, eu sou pobre, então eu vou te ferrar. Eu não sentia isso. Pelo contrário, eu tinha um balanço, era meu brinquedo, era um balanço no quintal. Que meu pai volta e meia me ameaçava que se eu fizesse qualquer coisa errada, ele ia cortar o balanço. E eu andava miudinho pra poder, fora soltar as galinhas, que eu vivia soltando mesmo, pra brincar no galinheiro, inclusive, junto com elas no colo. Eu tinha isso. Mas hoje, as crianças têm uma propaganda massiva, uma pressão que elas não têm estrutura emocional para suportar, nem para rebater. Imagina hoje uma criança de 8 anos, como era o meu caso, que passa por uma pressão constante na internet dizendo que isso aqui é legal, entendeu? A música que fala 200 palavrões por minuto, sabe? Crianças hipersexualizadas, sensualizando o tempo todo. Eles não conseguem tirar uma foto se não for assim. Todas as crianças, gente. Você vai olhar, menina, pequenininha, menino também. Então, essa hipersexualização, nada contra a sexualidade, nada contra. Eu não sou moralista, eu sou artista, super libertária. Meus filhos sabem tudo, converso tudo com eles. Fui professora de biologia, meus alunos da época que sabem. Eu dava aula, desenhava pênis, vagina na lousa, contava toda a história do princípio ao fim, sem nenhum tipo de amarra. Sou contra essas amarras. Mas o problema é a banalização dos valores. Porque sexo é uma coisa fantástica, maravilhosa, deliciosa. Não sou contra, eu sou completamente contra reprimir os nossos impulsos mais prazerosos, mas orientar sim. Porque senão a gente vira um bando de perverso. Porque a pedofilia cresceu exponencialmente desde que começou a aparecer isso na internet. Eu escrevi um livro autobiográfico, por sinal, mas em prosa poética, em que eu abordo a questão de eu ter por eu ter passado por abuso dos 5 aos 12 anos de idade por um amigo da família. E para escrever esse livro, eu entrevistei muitas mulheres, muitas mesmo, entrevistei homens também, e descobri um altíssimo índice de incorrência de abuso mesmo na infância, né? Era muito comum isso acontecer, muito mais do que eu pensava. Mas com o advento da internet, isso cresceu exponencialmente. Exponencialmente. Por quê? Porque tornou-se praticamente normal. É praticamente um comércio disso. É quase que um gosto. Opa, aqui é só para quem gosta desse tipo de coisa. Zoofilia também. Quantas vezes nós tivemos que denunciar página em Facebook, que por sinal o Facebook não deu apoio, e eu vou deixar isso claro aqui, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde vão começar a me bloquear também, mas enquanto não bloquearem a gente fala, né? Aconteceu isso, horrores de vezes. Nós tentando denunciar a página e não conseguia derrubar. E os caras lá com a página de zoofilia aberta mesmo, tipo assim, a gente gosta disso mesmo. Como que a gente vai conseguir orientar as crianças dentro de uma pressão gigantesca dessa? Como que a gente... Principalmente pensando no quanto a perversão é associada ao que é agradável e prazeroso, enquanto que a orientação de valores éticos e morais está associada a uma chatice, a um sacrifício. Então, a nossa presença se torna não apenas importante, mas necessária, salutar e urgente. A gente precisa ficar próximo dos pais,
Nós precisamos nos unir muito para conseguir não deixar que esses caras banalizem, porque agora virou modinha falar mal de vegano. Virou modinha mandar os veganos irem se danar. Vai se danar. Olha só, o próprio texto do começo do vídeo desse energúmeno é já uma expressão pejorativa e grosseira. Já é. Entende? É assim. É lamentável o cara anunciar já, ele já diz a que vem. Só que as crianças estão acostumadas. As crianças estão gostando disso. E a gente não tem como virar um vigilante com as crianças no quartel. Eles precisam ter autonomia para decidir sobre os gostos deles. Porque eu vou repetir, crianças crescem. Para aquelas mães que adoram ter filhinhos que ficam eternamente bebezinhos, a gente orienta de verdade que elas façam algum esforço no sentido de passar por uma terapia, seja ela qual for, a que a pessoa escolher. Se ela acha que ela pode fazer uma terapia convencional, alternativa, holística, não sei, mas a gente pede mães que querem ficar com filhos de 10, 12 anos, tratando como se ele fosse realmente um bebezinho, a gente pede, por favor, vá fazer uma terapia. Porque o que a senhora vai fazer é criar uma criança altamente problemática sem condições de arrumar. Porque esse traste que aparece nesse vídeo, por exemplo, ele parece realmente ser uma pessoa incorrigível. Aquele caso perdido, aquele que não dá pra conversar, não dá pra rebater. Deus me livre de entrar no vídeo dele e fazer qualquer comentário. Não. Esse é aquele que eu falei que é para quem eu guardo o meu ignorar completo. Foi desse que eu falei. Quando eu disse que tem gente que não é pra gente gastar energia com ela, não diretamente, eu falei de pessoas como esse cara. Esse não dá pra gente falar de jeito nenhum, porque parece que não tem um acesso nesse cara. Mas nós temos que nos preocupar porque esse cara, ele tem a mesma liberdade que todo mundo tem, que qualquer um tem. E aí ele vai ser um cara que um adolescente pode encontrar e achar muito divertido ver ele lá rotando no vídeo e falando bobagem junto com aquela mulher dele, que eu não sei qual dos dois é mais escroto, mais nojento. Entende? E a criança vai lá e acha bacana, ele acha divertido ouvir o cara falar todas as bobagens que fala. Bruna, o vídeo, dá uma olhada, porque o Thiago Vieira Mello colocou, ele postou na minha página. Dá uma olhada na minha página, porque tem lá. Dá uma olhada lá e se interem, porque eu acho que a gente precisa ser um pouco mais cuidadoso e dispensar alguma preocupação no sentido de orientar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos parceiros e não parceiros, para poder falar com quem precisa de orientação ou com quem aceita orientação. Não dá para contar que todas as crianças vão olhar e vão ter discernimento para entender que aquele cara é algo que devia estar na latrina do planeta. Não dá para contar com isso. Eu não acho. E eu peço que vocês, se puderem me colocar alguma orientação, alguma sugestão para a gente debater melhor esse tipo de assunto, que coloquem, porque pode ser também que eu esteja equivocada. Quem sabe eu tô nesse momento sendo meio fatalista, sei lá, né? Mas eu acho que a gente pode super bater um papo a respeito disso, porque as crianças, a gente não pode contar com o discernimento de crianças que estão sofrendo uma pressão constante, absurda, de um mercado que quer mais que se torne legal. Vamos dessensibilizar as crianças. Quer saber? É assim mesmo. É assim mesmo. Os animais foram feitos para isso. Dá pra gente contar com isso? Eu não acho que dá. Eu acho que a gente não vive tempos em que a gente possa contar com isso ainda. Talvez, daqui a algum tempo, se a gente fizer um trabalho mesmo para que as crianças sejam mais orientadas, se sintam mais seguras em defender uma causa, a gente possa contar com isso. Mas, por enquanto, assim, quando mais Oberon tiver mais no mundo, quando tiver mais Juliano Sposati no mundo, quando tiver mais Lu Pires no mundo, quando tiver mais... Poxa, tem tanta gente incrível, doutoras Carla Daniela, doutora Cláudia Ohana, doutoras Fernanda de Luca, quando tiver mais gente desse tipo no mundo, talvez a gente possa contar
com isso. Mas nesse momento, em que a gente tem aí um certo gênero musical vomitando lixo pelo mundo, deixando o mundo fedendo a pântano, com as crianças rezando mantra de impropérios, de desvalores, de inversões absurdas, eles vão olhar para isso sem nenhuma estrutura de orientação. E aí, o que a gente faz? Dá para contar? Não dá para contar? Se não dá para contar, faz o quê? O que a gente faz? Isso mesmo, Emanuel. Eu tento ser cuidadosa para falar, para não suscitar aí as mais diversas vertentes, não incorrer mesmo no preconceito, né? Porque não é fácil organizar 8 bilhões de pessoas falando o que querem a todo momento. E aí a gente incorre em riscos que eu acho desnecessários, acaba diluindo o que eu tô falando, perde o sentido, então eu evito de falar. Mas é isso mesmo. Tiago, o que você tá me perguntando? O que você acha do efeito do vídeo em cachorristas e gatistas? Aí sim, talvez. Eu acho que os cachorreiros e gateiros, né, assim que eles se auto-intitulam, que são as pessoas que têm uma sensibilidade para enxergar os animais, os cachorros e gatos como detentores de direitos, né, e de sentimentos, eles já têm uma porta muito boa para isso. E aí, quando eles veem um negócio desse, eu acho que a maioria vai sentir um impacto enorme e realmente tem uma grande chance. Nesse sentido, eu concordo plenamente que ele acabou nos prestando um favor. Mas, se a gente for pensar em termos de números mesmo, né? Quantos cachorreiros e gateiros tem para quantas crianças que precisam despertar valores, quantas famílias tem que precisam despertar valores, aí eu acho que, em número, não vale a pena. Eu vejo porque, assim, eu tenho filhos e eles vêm, às vezes, estudar em casa com amigos, né? E eu chego no quarto e eles estão lá livremente no YouTube. E eu tô sempre dando uma olhadinha para ver o que eles estão acessando. E os meus filhos, assim, claro, por toda a educação que eu tenho dado para eles desde o berço, eles não acessam nenhum conteúdo desse nível horrível, assim. Mas eles acessam muita coisa que deixa dopado, quer dizer, coisa inútil, coisa inócua, bobajada, demais. E a música, principalmente o caso da música, ela é bombardeada nos nossos ouvidos sem que a gente permita, né? Não tem um pedido de concessão. Simplesmente vem. O que a gente faz com isso? E isso é um mantra, né, que fica no ouvido, dizendo pra criança, isso aí é legal. Isso aí não é nada demais. Bobagem, não é nada demais. Não é nada demais, não é nada demais, até que chega uma hora que os valores parecem coisa de gente careta e tonta. Isso daí não tem como escapar. A gente já viu isso demais. O Pearl Jam é o... eu digo sempre assim, eu preciso descobrir em que Deus o Ed Vedder acredita, porque eu quero acreditar no mesmo, porque eu me recuso a ir para um céu onde ele não esteja lá cantando. Né? Assim, ele é uma pessoa tão sensível que a única coisa que faltava era ele ser um ativista vegano. Aí ia ser perfeição. Mas é isso, sabe? Então a gente tem aqui na minha casa, a gente tem um cuidado, mas meu marido é músico, pianista, e os meus filhos foram criados em coxia de teatro. Eu recusei a televisão bem cedo e montei uma companhia de teatro e a gente foi contar história para crianças, e antes de deixar bem forte mesmo, a gente contou histórias para crianças em lugares onde tinha crianças, acolhia crianças com câncer, em hospitais e tudo mais. Então a nossa formação artística, ela colabora muito para que os meus filhos tenham algum apoio e se sintam seguros para fazer, e eu também me sinta segura de ver que eles fazem as escolhas, né, dos gostos deles, sempre de uma maneira o mais próxima possível da orientação que eu já passo para eles, que é a ética, o respeito por todos os seres, o amor. A orientação espiritual deles também foi muito cuidadosa nesse sentido, era amor por todos os seres, equanimidade, que é direitos iguais e amor igual, e não matar, era não matar mesmo. Não tinha essa de tipo, barata pode, pernilongo pode. Não pode, não podia. Então, eles vêm dessa orientação. Eu não tenho essa preocupação com eles, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Se o meu filho vir o vídeo desse cara aí, provavelmente ele passa mal. Mesmo. Passa mal, inclusive no sentido de desprezar. Mas eu não tenho só os meus 2 filhos. Eles são 2 filhos biológicos que eu tenho. Mas todos os filhos do mundo são... Eu considero meus filhos também e manifesto a mesma preocupação. Porque eu não quero ver as crianças serem tragadas por uma sociedade grosseira, grotesca, banal, né? Que cospe em cima dos valores mais importantes de amor, de ética, de consideração pelo outro, de respeito. E isso aí é horrível mesmo. Dá um pouco de desespero ver isso. Mas então, é isso. Eu vou deixar aqui claro nesse vídeo o quanto eu tenho um desprezo muito grande por essas pessoas que prestam esse desserviço para o mundo. Elas podiam guardar para elas a sujeira mental delas, né? Essa escrotidão toda que minimamente ia ser menor, né? Mas elas gostam de, além de ser assim, elas gostam também de tentar jogar para frente, disseminar isso, propagar essa escrotidão. Então, eu acho que eu me preocupo, porque não tem como hoje confiar, né, num mundo que um cientista, né, como o Cláudio lá, o argentino, fala contra o veganismo usando argumentos tão pífios. Esses são os inteligentes. E os ignorantes fazem vídeos assim. As crianças vão acessar isso. E eu não acho que a nossa sociedade tenha dado um suporte emocional para uma criança ter discernimento suficiente na hora de olhar um vídeo desse, todas acharem que realmente é a podridão que é. Acho que boa parte pode ficar meio dopada. É como a gente pegar uma sociedade que joga droga no mundo, né? Digamos que a sociedade usasse as drogas como usam a carne, por exemplo, e todos os cacarecos do mercado. E incentivasse as crianças a gostar de droga. Achar que tomar droga é muito legal. E aí vem um cara, aí tem uma turma de gente dizendo, não, droga faz mal, droga tira toda a sua saúde, o seu discernimento, a sua capacidade de lucidez, de atuar numa sociedade de uma maneira íntegra, acaba com a integridade de uma sociedade inteira e tudo mais, droga é péssima. E aí vem um cara e fala assim, não, que droga é péssima, esses caras que estão contra a droga são horríveis, são os babacas, são os idiotas, droga é legal e ponto. Como que uma criança vai receber isso? Ela já está recebendo do mercado uma pressão dizendo que é legal, que é importante, que é necessária, que é prazeroso. Aí vem meia dúzia de pessoas dizendo que não, que aquilo é uma loucura. Aí vem outro e fala que não, é legal mesmo. Ela já está drogada. E é isso que acontece com o mercado da carne. A criança já está ali, já está achando isso legal. Aí vem alguém querer combater, vem o outro e diz tudo, é o que ela quer ouvir, ela não quer ouvir, ela já está propensa a achar que o churrasco é legal, né? Que o churrasco, que o animal no circo, que o animal no aquário é legal. Ela já quer ouvir isso. Qualquer idiota que falar isso para ela vai ser um presente. É muito mais fácil ela ouvir um demente desses do que tentar corrigir uma coisa, a revelia, inclusive, muitas vezes, da educação que ela recebe dentro de casa, pelos seus próprios pais, né? Essa educação tão controversa. E o parceiro me lembrou esses dias que é o duplo pensar, né? É o pensamento dúbio, o pensamento incoerente que tem por aí. Exploradores de animais não costumam assumir que maltratam os animais. Isso é verdade. É verdade. Isso é fato. Mas tem um momento lá, que teve uma hora que eu tentei passar para ver se eu conseguia ouvir um pouco mais, porque foi muito difícil ouvir inteiro. Eu vi a escrota da mulher dele falando que que não precisa, então, maltratar os animais, que eles só querem comer mesmo, eles querem matar para comer, mas que não precisa maltratar. Aí ele não consegue dizer que não precisa mesmo, aí ele fala, não sei. Nossa, foi horrível, hein? Que experiência, hein, parceiro? Valeu, obrigada. Obrigada, mas eu vou precisar tomar um chá depois disso, porque embrulhou meu estômago, meu fígado foi embora, coitadinho.
Mas é assim, as pessoas não querem mesmo assumir. Mas se elas tiverem muito apoio, elas acabam assumindo também. Porque tem uma coisa que, infelizmente, é como eu vou encerrar o vídeo. Infelizmente, parece que a sabedoria no mundo hoje tem limite. Mas a ignorância parece que não tem. Porque para pior sempre se vai, né? É isso. Vamos ficar junto, todo mundo? Se alguém tiver aí alguma novidade, joga pra gente conversar. Tchau, gente. Obrigada.